bom demais, aleluia. Livro de Juízes, no capítulo 8, nós vamos fazer a leitura do versículo 23. Então, nós temos aqui Juízes 8, 23. Aleluia, Deus maravilhoso. Diz assim a palavra: E Gideão lhes disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco o meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. Deus eterno e poderoso, Deus Pai todo-poderoso, Pai, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai, cada família aqui representada esta noite, e clamamos pela Tua graça e misericórdia. Que o Senhor venha comunicar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, papai. E possamos, mais uma vez, esta noite, sermos confrontados pela Tua palavra, ou que sejamos fortalecidos, Senhor, e que sejamos, papai, cuidados pelo Teu amor. Fala conosco, Senhor, e nos corrija e nos fortaleça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a minha reflexão aqui em Gideão, capítulo 8, versículo 23, Deus me conduziu para essa reflexão e o meu pensamento vai em torno de poder, do empoderamento, né? Talvez eu poderia dar um título, ou dou um título a essa mensagem, que seria O Poder pelo Poder. Então, eu quero pensar a respeito disso. Todos nós conhecemos aqui, graças a Deus, a história de Gideão, né? Um varão valoroso, que diante de uma circunstância de opressão pelos povos, né? Midianitas, malequitas, eles eram escravizados, de certa forma, porque eles plantavam e quando a plantação me parece que estava já toda pronta, os amalequitas e os edomitas, esse povo invadia essa terra do povo de Israel e destruía todas as plantações, né? Então, o povo de Israel estava nesta penúria, né? Mas Gideão, ele toma uma decisão e ele vai, de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, ele procura desenvolver esta atividade de cuidar da plantação num lugar afastado da condição de ser vítima desses malfeitores, digamos assim, desses aproveitadores deste povo que oprimia o povo de Deus. E Gideão encontra uma solução para desenvolver o seu trabalho para sobreviver diante daquele contexto, daquela circunstância de opressão que estava padecendo ele e também o seu povo, né? Então, os irmãos lembram que aparece um anjo do Senhor a Gideão e diz para ele, varão valoroso, né? Homem poderoso. Aí Gideão, com toda a sua humildade, né? Ele responde a este cumprimento, né? Um pouco assustado pela presença daquele anjo do Senhor. E ele, de uma forma humilde, né? Ele não se enxerga como esse indivíduo de valor, esse indivíduo valente, ele não se enxerga, né? Ele, aliás, ele fala, olha, eu sou o menor da minha casa, a minha família é pequena, né? Mas o anjo não vê esta questão. Então, esse é o contexto de Gideão, uma pessoa humilde, simples, que não enxerga essas virtudes que ele possui, né? Vivendo dentro de um contexto de opressão, desenvolvendo as virtudes que ele possui.
Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, que não importa a circunstância em que estamos vivendo, não importa a opressão pela qual estamos passando, não importa se muitas vezes eu olho para o espelho e não enxergo uma habilidade na minha vida, né? Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, irmãos, existe valor na sua vida, existe valor na sua pessoa. Existem habilidades em você que talvez você ainda não conheça. Mas esteja certo de uma coisa: se você está aqui conosco, já é uma virtude que temos, de estar buscando socorro no Senhor, de estar buscando este apoio, de estar buscando esta orientação. Porque o contexto que nós vivemos, muita gente tem esfriado na fé. Muita gente tem deixado os caminhos do Senhor. Muita gente não tem aguentado, suportado a pressão do mundo secular. Porque a gente está parecendo aquele salmista que fica observando a prosperidade do ímpio, não enxerga esta proteção com relação à nossa eternidade para com Deus. Então, a gente precisa parar de olhar somente para a prosperidade ou o progresso do mundo secular e entender que o final para o povo de Deus é muito melhor, é muito maior. Deus tem algo especial reservado na minha vida e na sua vida. Então, só isso é motivo de grande alegria, é motivo de motivação para eu persistir resistindo às maldades que o mundo tem apresentado. Então, me parece que Gideão, ele, diante desse contexto, ele aceita o convite de Deus e ele entra nesta batalha entendendo que é Deus que está operando, inclusive quando ele faz uma seleção do próprio exército, nós sabemos que ao final só sobra 300 pessoas, 300 homens valentes, ousados, e Deus não usa nenhum deles num contexto da batalha pessoal. Deus usa eles apenas como instrumento espiritual, porque a batalha foi Deus que operou. Então, mais uma coisa que eu tenho que dizer para mim e tenho que dizer para você, irmão: não fique preocupado com o exército inimigo. Não fique preocupado com o tamanho do problema, com a questão que possa estar te causando algum tipo de aflição. Não se preocupe, é Deus que capacita e é Deus que batalha por nós. Aleluia! Nós já estamos falando aqui. Nós sabemos que a oração é a maior das ferramentas que nós temos para despedaçar todo julgo e toda potestade, todo principado do mal. Nós sabemos disso e já foi falado aqui. A oração é a principal espada que nós temos. Então, eu quero dizer para você, irmão, como o irmão Miguel já disse aqui, um recadinho de Deus: não para de orar. Esteja orando sempre, porque o problema, muitas vezes, pelo qual estamos sendo confrontados pelas fortalezas do inimigo, oh, glória, para Deus não é nada. Porque se Deus está comigo, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, se Deus está comigo, irmão, não há nenhuma ferramenta do mal que possa parar a nossa caminhada para o céu, que possa atrapalhar a nossa vitória. Eu entendo, muitas vezes, dificuldades que nós passamos. Talvez a gente dê uma balançada, como o irmão Toninho falou aqui, talvez a gente dê uma titubeada, talvez a gente se sinta um pouco enfraquecido, mas não se esqueça, somos igreja do Senhor, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, uma coisa que Gideão também vai acontecer com ele. Após toda a batalha que acontece, após a vitória, o povo que foi salvo, o povo que foi liberto, livrado do mal, este povo,
ele vai, talvez, por uma intuição, né, humana, ele vai oferecer a Gideão, olha, governa sobre nós. E aí Gideão vai dar essa resposta que nós lemos aqui no versículo 23. Porém, Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Irmão, a primeira coisa que eu preciso aprender logo aqui para mim mesmo é que eu preciso baixar minha bola. Eu posso ser um varão valoroso, eu posso ser cheio do poder de Deus, eu posso ter várias habilidades, inclusive posso estar capacitado por Deus para realizar a obra, para enfrentar o inimigo, para levantar a mão e ver pessoas sendo curadas. Mas eu preciso olhar para mim mesmo e entender que eu mesmo, toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Precisamos entender tudo isso de uma vez por todas. Irmãos, é tempo de humildade. Irmão Toninho, é tempo de humildade. O que nós estamos percebendo aí por esses tempos, irmãos, é muito título. Muita gente colocando o crachazão no peito e dizendo, eu sou profeta. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou ungido, não mexe comigo. Eu sou, sabe? Tem muita gente se achando. Então, quando nós imaginamos que é poder pelo poder, é o que tem acontecido com muita liderança. As pessoas estão entendendo, né, que talvez ele seja justamente essa espada de ouro, como diz aqui o irmão Wander, eu sou o cara. Negativo, irmão, negativo. Todo poder emana de Deus. Tudo está sob o controle do Senhor. Nós somos meros instrumentos do agir de Deus. Precisamos entender estas coisas. Precisamos entender. Talvez uma pessoa possa falar com muita experiência isso. A gente vê por aí pessoas que estão na fé, tropicam, caem, volta lá no vômito, aí depois retorna para os caminhos do Senhor. As pessoas achavam que nada poderia acontecer. E aí elas entenderam que é Deus. É Deus que nos sustenta, irmão. É Deus que é nossa luz. É Deus que é o pão da vida. Precisamos entender isso. Nós somos instrumentos do amor de Deus e temos o privilégio de sermos chamados, assim como Gideão, para trabalhar para Ele e por Ele. Então, me parece que hoje, quanto mais poder se tem, mais poder se quer. O indivíduo, o ser humano, ele foi contaminado lá no Jardim do Éden por esta questão da ambição, da vaidade. Porque o indivíduo lá no Jardim do Éden, irmão Miguel, ele já desfrutava de tudo. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o indivíduo no jardim. Ali no jardim não lhe faltava nada, ele tinha de tudo. Ele tinha rios de água viva. Ele tinha frutos. Ele tinha a árvore da vida. Ele tinha a árvore do conhecimento. Tinha tudo no jardim. Aí ele quis além do jardim. Ele quis ser igual a Deus, ter o poder de administrar o jardim. Olha isso. Aí Deus tira ele do jardim e fala, o jardim quem administra sou eu. Irmão, não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer isso. Nós hoje vivemos com o pé no jardim do Senhor, sustentado pelo poder de Deus, pelo poder da cruz de Cristo, porque foi Ele que nos resgatou e nos colocou no seio, no amor de Deus. Foi Jesus Cristo que nos tornou filho de Deus. Não podemos esquecer jamais disso. Não podemos esquecer. Gideão me mostra isso, sabe? Ele foi realmente
um tipo de Cristo. Ele não teve nenhuma ambição de usurpar o poder de Deus quando lhe convidaram para governar. Ele falou, não, quem governa sobre vocês é o Senhor, eu sou mero instrumento. Tem muita gente se achando, sabe? Tem muita gente dizendo, essa igreja é minha, essas ovelhas é minha, não mexe no meu rebanho, não pesca no meu aquário. Tem muita gente falando isso, irmão. Em nome de Jesus, precisamos baixar nossa bola. Precisamos entender que Deus é Senhor e é soberano sobre todos. Um propósito desta nossa mensagem hoje é entendermos este chamado para a humildade. Precisamos olhar para nós e entendermos que somos filhos de Deus e não somos deusinhos, não, como tem muita gente se achando aí. Então, eu queria refletir com os irmãos a respeito desses atributos de Deus em nossa vida. Atributos é dom, é Deus que dá, é dádiva. Da maneira que ele dá, ele pode tirar. Quando Gideão fala aqui nesse versículo, porém, isso ele diz logo após receber o convite. Porém, Gideão recusou o convite. Ele não quis usurpar, não quis ser igual a Deus, ele não quis poder. Hoje, se você falar isso para qualquer líder aí, olha, você vai governar a igreja, o cara, opa, eu vou logo arrumar um título. Eu vou ser o patriarca pleno, total da igreja. Ele vai arrumar logo um crachazão para pôr no peito. É ou não é? O cara chega a vereador, daqui a pouco ele quer ser prefeito, de prefeito quer ser deputado, quer ser presidente. É poder pelo poder. O ser humano ele tem esse vírus da ambição. É poder pelo poder. Tem gente milionária. Ele nem precisa de mais dinheiro, mas ele está buscando mais dinheiro, buscando mais dinheiro. Pergunta se ele cuida, se ele compartilha. Eu estava lendo uns negócios escandalosos esses dias aí, de duas famílias que dominam tudo. Eles estão ligados em todo tipo de situação empresarial. Eles têm envolvimento com tudo. Nada escapa deles. Eles dominam a riqueza do mundo. É um absurdo isso aí. É um absurdo. E você acha que o dono da Google, que é rico, milionário, o dono do Facebook, esses caras são controlados por esses dois aí que dominam a riqueza do planeta. É brincadeira, rapaz, um negócio desse. Quanto mais tem, mais quer. Então, nós precisamos olhar para este cenário de opressão, para esse cenário de dificuldade, porque a gente trabalha, o inimigo vem e toma. Não era assim que estava acontecendo com o povo de Gideão? Eles plantavam, eles vinham destruir a plantação. Ele não quer nem que você planta. Você não tem o direito nem de plantar, quanto mais colher. E o mundo não é assim? Você quer colocar todo mundo debaixo das asas. Ele vai te dar uma miséria. Quer controlar absolutamente tudo, até o que você come. O negócio está ficando estreito. O irmão Toninho falou aqui. O cerco está apertando, irmãos. Está ficando estreito. A nossa fuga só na luz. A nossa fuga só em Cristo. Ai das grávidas. Precisamos repensar sobre tudo isso. O cerco está fechando. Jesus está às portas. E as pessoas dominando este planeta que vai se acabar. Então, quando o escritor aqui diz, porém, Gideão reconhece a sua condição. Ele tem entendimento. Ele compreende. Ele sabe. Quando ele conversa com este anjo, ele entende que ele tem habilidades. E ele aceita a missão de Deus para a vida dele pela capacitação que Deus há de dar.
Então, ele tem um entendimento, ele conhece, ele sabe que Deus pode usar, irmão, em nome de Jesus. Eu quero te dizer, se você acha que você não pode nada, você pode sim. Alguma coisa você pode fazer pelo reino de Deus. Alguma habilidade você tem, e muitas vezes não é uma só, não, é duas, é três, é quatro. Você pode ter várias habilidades e Deus pode te usar, porque Deus está com pressa. É tempo de evangelizar, é tempo de falar de salvação. Jesus está às portas, o mundo está em derrocada, está se degradando, porque o homem, quanto mais poder tem, mais poder quer sobre as pessoas. Esse sistema de escravidão que acontece hoje em dia, essa escravidão branca, é o poder do mal, dominando as pessoas. É Deus que nos capacita, nós precisamos entender isso. Você tem o dom da palavra, você tem o dom da oratória, você tem o dom do louvor, você tem o dom da amizade, tudo isso é dom. O dom da comunhão, você tem o dom da caridade, você tem o dom de socorro ao próximo, você tem algum dom. Dom é tudo aquilo que é benéfico para o próximo. Porque o dom não é para eu usar em mim mesmo, todo dom que vem de Deus é para socorro do próximo. Eu preciso entender essas coisas, eu preciso ter esse entendimento. Gideão entendeu isso. A capacitação vem de Deus, nós precisamos olhar para mim mesmo e entender, não, eu sou pequeno. Olha, eu sou o menor da minha casa, e de fato, eu preciso enxergar em mim, eu preciso ser humilde, entender que as habilidades que tenho é para serem colocadas a serviço do Senhor, e aí ele capacita para que a obra seja realizada. Tem tanta gente, irmão Wander, tanta gente cheio de dom, desperdiçando dom no mundo secular. Quantos levitas, né? Quantas pessoas com dom de liderança no mundo secular. Quantas habilidades sendo perdidas, desperdiçadas no mundo secular. Quantas coisas uma pessoa com habilidade poderia fazer pelo reino de Deus. Nós estamos aí tentando cooptar alguém com tradutor em Libras. Quantas pessoas no mundo secular e não se dispõem pela obra. Não é fácil. O cerco está se fechando. A pergunta que eu faço para você, qual é a habilidade que você tem que você não está usando para Deus? Está na hora de investir no reino de Deus. Está na hora de investir na igreja. Está na hora de fazer algo, porque se você tem algum talento, Deus vai te cobrar. Deus vai cobrar, não se engane. Lá no grande dia, ele vai perguntar, cadê o talento que eu te dei? O que você fez? Você enterrou? Você fez pouco caso? É sério, é tempo de evangelizar, é tempo de usar as habilidades em prol do reino. Irmão Elias, eu acho que não, pede para Deus capacitação que ele vai dar em nome de Jesus. Gideão entende a sua condição e ele declara, não dominarei e nem minha geração, nem meu filho vai dominar sobre vocês. Sabe o que é isso? É sabedoria. Uma pessoa sábia, ele sabe usar o conhecimento, a habilidade. Uma pessoa sábia, ele coloca a sua vida à disposição do Senhor. Uma pessoa sábia, a primeira coisa é ser humilde mesmo. Não é isso que a Bíblia fala lá em Provérbios? Traduzindo aqui, eu parafraseando, né?
A prepotência, ela precede a ruína, né? O princípio da sabedoria, né? Nós precisamos lembrar dessas coisas. A pessoa não teme a Deus, ela não é sábio. O temor é respeito, reverência, entendendo que Deus é soberano, que foi Ele que entregou a habilidade para que a gente possa usar em prol do reino. Ele é sábio, Gideão foi uma pessoa sábia, ele reconhece a sua condição, a sua origem. Ele sai, ele conhecia a palavra, as escrituras. Ele diz aqui, olha, não dominarei, nem minha geração dominará. Ele está avisando o povo de Israel, olha, o domínio de vocês é de Deus. Não é do homem, os homens recebem poder para usar para socorro da humanidade, que Deus pagou o preço através de Jesus Cristo. Gideão já anuncia isso, olha, eu sou da tribo de Manassés, eu não sou leão de Judá, não. Quem vai dominar sobre vocês é o leão de Judá. Aleluia! As pessoas precisam entender isso. A sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É o que diz lá em Tiago 3,17. Vocês já perceberam aí os palestrantes aí, coach, pastores, palestrantes, coaches, a arrogância com que eles falam? A arrogância com que eles declaram, muitas vezes, vencer um debate, uma competição ali de conhecimento literário, teológico. Eles estão indo contra a palavra do Senhor, porque a palavra diz que a sabedoria ela é pacífica, ela é moderada, ela é sem hipocrisia. Eu fico vendo, eu não vejo mais, né? Graças a Deus eu estou me libertando de ficar assistindo debate teológico. É muita hipocrisia. Quando eu era novo na fé, eu ficava ouvindo muito, assistindo muito isso aí, até aprendi algumas coisas, mas o que eu vi ali, sabe? Irmãos na fé degladiando conhecimento, não entenderam que o conhecimento vem do alto, a sabedoria vem de Deus, se achando. Aparecendo aquele rei lá que ficou 7 anos comendo grama. Além de virar um cachorro, ainda comia só mato. É brincadeira. Muito orgulho, muita prepotência, muita arrogância. Então, Gideão sabia que esse domínio seria de Cristo. Ele sabia, ele lia a Escritura. Ele já tinha lido que o dominador, digamos assim, ele não tinha genealogia, não é isso? Ele não era lá de Manassés, não. Ele era da ordem de Melquisedeque, não é isso? Gideão conhecia a palavra. Então, quando lhe oferecem um poder, ele recusa, ele fala, não. Irmãos, em nome de Jesus, nós fazemos parte da igreja do Senhor, nós somos membros, corpo, não podemos desenvolver em nós qualquer tipo de ambição nesse sentido. Que a nossa ambição, entre aspas, seja apenas na demonstração do nosso amor pelo corpo de Cristo, pelos irmãos, sabe? Aquele irmão que às vezes está sumido, está longe, distante. A grande oportunidade de demonstração de amor é procurá-lo, dar um abraço, sabe? Tem muita gente, nós tivemos um churrasco esses dias lá, uma comunhão com os irmãos, e eu conversando com o irmão lá, não vou falar o nome dele aqui por enquanto, e ele falou que se sentiu muito feliz naquela data, pelo acolhimento, pela prosa que a gente dispensou ali para ele. E ele vem de uma igreja, vai em outra e fica
Vocês não sabem a importância que é quando você abraça alguém, quando você fala dos planos de Deus para a vida de uma pessoa. Aleluia. Então, a primeira reflexão que nós fazemos é a respeito de entendimento. Entendimento é compreensão, é saber a utilidade. Se você tem habilidade, irmão, pensa o que pode ser feito com a sua habilidade em prol da igreja do Senhor. A segunda coisa é esta sabedoria que nós precisamos entender. Sabedoria e entender é temor a Deus. Então, nós precisamos honrar ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus, é soberano e a igreja é dele. E nós devemos nos dedicar ao Senhor pela igreja dele. A terceira coisa que nós precisamos refletir é a respeito de discernimento de Gideão. Quando Gideão diz o Senhor governará, é esta declaração profética. Isso é discernimento. Discernimento é a capacidade de ver no ambiente o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Isso é discernimento. Discernimento, ele é espiritual. E nós temos o Espírito Santo em nós. O discernimento já está em nós. Eu preciso é colocar em prática isso. Gideão sabia quem era Deus. Ele obedeceu o Senhor ali, ó. Quando ele vê em si mesmo uma incapacidade, uma limitação, mas Deus fala no coração dele, ó, vou usar você mesmo. Aí ele aceita e ele vai. Deus está te chamando, irmão, em nome de Jesus, para realizar algo. Aceita. Aceita o ID do Senhor. Ah, mas 2 Coríntios 12, de 9 a 10, nos lembra aqui essa saudação que o irmão Toninho deu. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu olho para mim mesmo e enxergo que sou pequeno, quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu sou humilde, quando eu entendo que todas as habilidades, toda a capacitação que eu tenho não é de mim mesmo, foi dom de Deus, eu mostro para Deus esta fraqueza. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa. Então nós precisamos entender e aceitar a soberania de Deus em nossa vida, na plenitude da nossa vida. Porque muita gente acha que eu preciso desenvolver o discernimento só na igreja, só num evento de igreja, de comunhão, de congregação, não. A partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, passamos a ser pessoas espirituais. A nossa vida ela é 100% espiritual. A dedicação da minha vida agora é tudo voltada para as questões espirituais, entendendo que a nossa batalha é no mundo espiritual. Então, como a gente conversa, eu converso muito com o irmão Antônio Nogueira, aqui o Toninho. Tudo que a gente vai fazer tem que fazer bem feito, com capricho, com amor. É difícil, irmão. Muitas vezes a gente não consegue, mas o que interessa, o que importa é que Deus está olhando a intenção do meu coração. A intenção do meu coração é onde Deus vê que eu estou fazendo o meu melhor, estou tentando, estou brigando com o mundo, comigo mesmo, para fazer o meu melhor. É aí que Deus está operando. Então eu preciso ter esse entendimento, que toda glória é para o Senhor. Quer comais, quer bebais, fazer isso tudo para a glória do Senhor. Porque se eu não fizer para o Senhor, é pela vanglória, eu estou fazendo por mim mesmo. Estou querendo me aparecer, estou querendo ser chefe, estou querendo dominar os outros. O que é isso? Isso não é coisa de Deus, não é coisa de crente, não. A glória, o reino e o poder é de Deus e o governo é de Deus.
Eu vou concluir, irmãos, dizendo que o poder de Deus em minha vida, em qualquer medida, não é meu. Se um dia você orou e alguém ressuscitou, não foi você que fez o milagre, não, viu? Amém? Se um dia você falou algo para alguém e essa pessoa se converteu, não foi você, não, viu? Que fez o milagre. Né? Então, tudo que nós fazemos, irmão, é Deus que opera. É Deus que opera. Gideão não poderia ter feito o que fez se não fosse por Deus. Me diz como é que um exército de 300 homens vai enfrentar o exército de Gideão. A Bíblia diz que os caras eram como areia no mar. Eles trupicavam entre eles. Parecia formigueiro aceso. E Gideão não fizeram nada, né? Foi apenas esta ferramenta que o irmão Wander está dizendo. Fez o que Deus quis que fizesse, né? Ferramenta tem a sua utilidade. Para que serve o martelo? Para bater prego, para arrancar prego. Aí o cara pega o martelo e vai cavar buraco. Não dá, né? Para que serve o machado? Para cortar tronco. Aí o cara pega o machado e vai passar manteiga no pão. Não dá. Então eu preciso entender qual é a ferramenta que Deus me deu, a habilidade que eu tenho, e colocar à disposição de Deus. Irmão Elias, eu não tenho nenhuma habilidade. Você está enganado, você tem sim. Procura o que você acha. Se procurar, acha habilidade. Irmãos, é tempo de praticar a palavra de Deus no sentido do socorro às pessoas carentes. Mateus 23:11, eu vou até abrir aqui em Mateus 23:11 para a gente encerrar com esta leitura. Aleluia. Deus maravilhoso. Mateus 23:11. Ô, glória. Diz assim, olha. Mas o que for maior dentre vós, será o vosso servo. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quanto mais você crescer, menor você vai ficar. Menor no sentido de fazer o serviço. Porque nem todo mundo quer ser servo. A maioria das pessoas querem ser servidos. Eu tive uma experiência esse final de semana que eu dei uma bandeja na mão de alguém e falei, e aí, você pode lavar isso aqui? Ele falou, é para já. Ele foi lá e lavou e trouxe limpinho. A pessoa é servo. As pessoas, às vezes, olham para o irmão que é pastor e falam, esse pastor aí só quer ser servido. Aí olha para outros, o pastor que serve, que ajuda. Então, que você cresça com esta dedicação de servir ao Senhor. Que você entenda que o maior no reino de Deus é um servo. É estar aos pés do Senhor. Amém? Que Deus possa falar mais ao coração dos irmãos. Glória a Deus. Aleluia.